criançada aí de casa, um beijo bem grande, um abraço bem forte para toda a família. Bom, eu sou o tio Tafa, do espaço de referência do Brincar, a Brinquedoteca O Didi. E hoje vou trazer para vocês uma história muito legal e muito divertida no projeto Histórias em Família. Mas, como a gente faz a Brinquedoteca, sempre antes da história a gente canta uma canção. E a música é mais ou menos assim, ó. Vou ensinar para vocês. Todo mundo aí de casa aprender. Senhoras e senhores, ouvintes de memória, feche os olhos para o tempo para ouvir mais uma história. E a música fica mais ou menos assim, ó. Senhoras e senhores, ouvintes de memória, feche os olhos para o tempo para ouvir mais uma história. Senhoras e senhores, ouvintes de memória, feche os olhos para o tempo para ouvir mais uma história. E a história era assim. Era uma vez um rei. Pam, pararam, pararam, pam, pam, pararam. Mas não era qualquer rei, era um rei que gostava muito de ouvir histórias. Histórias de todo tipo. Histórias de amor. Histórias que deixava até o rei de boca fechada. Histórias que fazia até ele chorar. Histórias dava até aquela raiva no rei. E também histórias que deixavam uma dúvida no ar. Mas todas essas histórias tinham fim. Então, o rei um dia resolveu ouvir uma história que não tivesse fim. Mas como todas as histórias têm fim? Ele deu um desafio para todos os contadores de história do mundo. Quem contasse uma história do rei que não tivesse fim, levava um baú cheio de ouro e riqueza do seu reino. E aí vieram contadores de história de vários lugares do mundo, contaram histórias de todo tipo, de todo tamanho, mas todas tinham fim. Um dia, um contador de história apareceu no reinado. Oh, senhor meu rei, eu sou um contador de história que conto histórias e uma história sem fim. Então, o rei pediu para o rapaz se acomodar e começar a sua história sem fim. Então, meu rei, se prepare, que a história é mais ou menos assim. Era uma vez uma fazenda que morava um criador de patos, mas eram muito patos. Era pato de todo tipo, pato grande, pato pequeno. E do lado dessa fazenda tinha um pequeno lago que todo dia o dono dela levava os patinhos para atravessar aquele pequeno lago. Mas um dia desse, chuva chove, chove, chuva chove, brá. Chuva, chove, pra chuva, chove, pra grande chuva. E aquele pequeno lago virou um grande rio. E aí, os patinhos tiveram que passar bem devagarinho. E foi passando o primeiro patinho, passando. Depois de 2 dias, só passaram 3 patinhos. Ixi, mas o rei ficou logo incomodado. Oh, meu jovem contador de história, passa logo esse patos e continue a história.
Não, meu rei, não. Os patos têm que passar bem devagarinho. Deixa os patos passarem. Deixa os patos passarem, Senhor meu rei. Que é forte a correnteza e eles vão bem devagar. Deixa os patos passarem. Deixa os patos passarem, Senhor meu rei. Que é forte a correnteza e eles vão bem devagar. Se passaram 3 meses e lá estava o contador de história ainda contando a história para o rei. O rei já não aguentava mais ficar sentado e ouvindo aquela história desses patos que não paravam de passar. Oh, e ainda faltavam muitos patos. Deixa os patos passarem. Deixa os patos passarem, Senhor meu rei. Que é forte a correnteza e eles vão bem devagar. Jovem contador de história, será que essa história não tem fim? E aí foi que o rei se deu conta que o contador de história nunca ia terminar essa história e ela nunca ia ter um fim. Deixa os patos passarem, Senhor meu rei, que é forte a correnteza e eles vão bem devagar. Então passaram-se anos e anos e lá estavam ainda os patinhos passando naquele rio bem devagarinho. E até hoje, criançada, o rei está ouvindo aquela história. Uma história sem fim. Uma história que não acaba nunca. Deixa os patos passarem, Senhor meu rei. Que é forte a correnteza e eles vão bem devagar. Deixa os patos passarem. Deixa os patos passarem, Senhor meu rei. Que é forte a correnteza e eles vão bem devagar. E até hoje os patos estão passando e a história está rolando e o rei, enfim, conseguiu. Está até hoje ouvindo a sua história que nunca acabou, que nunca teve fim. Senhoras e senhores, ouvintes de memória, abra os olhos para o tempo que acabou-se a história.